Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema benefícios da intimidade com Deus. Tem como texto base 3 versículos que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, que nos fala o seguinte: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, versículo 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, versículo 8, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Os versículos lidos foram escritos pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é conhecida pela defesa que Paulo faz acerca da doutrina da ressurreição. No capítulo 15, o apóstolo Paulo ele defende as 3 ressurreições existentes no cristianismo. A primeira, que é a ressurreição do corpo. Nesta ressurreição, Paulo atesta o poder de Deus em ressuscitar aqueles que Deus, pela sua vontade, assim tende a fazer. A segunda ressurreição, defendida por Paulo aqui, trata-se da ressurreição de Cristo. Desta depende a nossa fé, pois Paulo afirma no versículo 14 que se Cristo não ressurgiu, Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, bem como a nossa pregação. E a terceira ressurreição, defendida pelo apóstolo Paulo nesse capítulo, é a ressurreição final dos últimos dias, em que aqueles que viveram em Cristo aqui receberão uma nova vida no porvir. Contudo, quanto à ressurreição de Cristo, Paulo atesta que esta foi real, foi acompanhada por testemunhas que visualizaram Jesus após sua ressurreição. Paulo menciona no versículo 6, cerca de 500 irmãos que viram Cristo ressurreto. No versículo 5, Paulo faz menção aos 12 que o visualizaram. No versículo 7, Paulo diz que o Cristo ressurreto apareceu a todos os apóstolos. No versículo 8, Paulo se referindo, acredito, ao episódio da sua conversão no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos, diz que por último o Cristo ressurreto também apareceu para ele. Paulo assim cita aparições coletivas de Cristo após a sua ressurreição. Cristo aparece na coletividade a várias, diversas pessoas, mas o versículo 5 traz uma aparição de Cristo ressurreto a alguém em particular, Pedro. O versículo 7 também traz uma aparição do Cristo ressurreto a alguém em particular, Tiago, seu meu irmão por parte de mãe. No versículo 8 traz uma aparição de Cristo em particular a ele mesmo, o apóstolo Paulo. A pergunta que fica é: por que Cristo aparece a diversas pessoas na coletividade, mas se revela, aparece a 3 específicas em particular aqui no capítulo 15? Seriam especiais mais que as outras? Afirmo que não. Não há preterição no reino dos céus, ou seja, não há filho preferido por Deus nos céus. Todos somos filhos por igual. Ainda que alguns recebam muito galardão no porvir, outros recebam pouco galardão no porvir, outros ainda nem recebam galardão nenhum no porvir. Mas ainda assim, todos que estiverem em Cristo, quando da sua vinda, receberão a maior de todas as dádivas, adentrar os céus pelas portas. Contudo, estes 3 apóstolos aos quais Cristo aparece em particular, tiveram um grande destaque e trabalho na igreja primitiva. O primeiro deles, Cefas, ou seja, o apóstolo Pedro, no versículo 5, foi Pedro quem pregou no dia de Pentecostes e cerca de 3.000 almas renderam-se a Cristo. No versículo 42 do 2º capítulo de Atos dos Apóstolos. Depois, no versículo 4 do capítulo 4, ainda de Atos, quase 5.000 almas rendem-se a Cristo através da pregação de Pedro. Através de Pedro, Deus opera a cura de um coxo de nascença, um paralítico de nascença, em Atos capítulo 3. E no versículo 40 de Atos 9, através do ministério apostólico de Pedro, Deus ele ressuscita a irmã Dorcas. Falaremos agora sobre Tiago, versículo 7, tema dessa mensagem, afirma que o Cristo ressurreto apareceu em particular para Tiago. Esse Tiago não era o filho de Zebedeu, nem tampouco o Tiago, filho de Alfeu, mas era o Tiago, meio irmão de Jesus. Tiago acabou sendo um gigante espiritual na igreja primitiva. Ele acabou se tornando o pastor da igreja de Jerusalém. Em Atos 15, Tiago presidiu o importante concílio de Jerusalém, que tratou de importantes questões doutrinárias. Tal era a importância de Tiago à igreja primitiva.
Tamanha era a sua importância que Paulo o mencionou primeiro, antes de Pedro e João, em sua lista das colunas, ou seja, das lideranças em Jerusalém, em Gálatas 2, versículo 9. Por último, é importante destacar que Tiago também foi o autor da epístola que leva o seu próprio nome no Novo Testamento. A última das aparições em particular, 1 Coríntios 15, e Paulo relata, foi a ele próprio, como dissemos no versículo 8, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. A extensão e amplitude do ministério de Paulo dispensa comentários. A tradição cristã conservou para Paulo o título de apóstolo dos gentios. Paulo foi o apóstolo que mais destacou o Novo Testamento. Foi o apóstolo que mais epístolas escreveu no Novo Testamento. Foi o apóstolo que mais igrejas fundou, implantou e cuidou no Novo Testamento. Dos apóstolos do Novo Testamento, nenhum se igualou a Paulo quanto ao alcance de seu ministério, que até na sede do Império Romano pregou sobre Deus, né, e seu Filho Jesus Cristo, Evangelho de Cristo Jesus. Dos apóstolos do Novo Testamento, que continuam sendo nos dias atuais o mais citado, sem sombra de dúvidas, é Paulo. Contudo, eu finalizo com uma grande questão. A Bíblia não faz qualquer menção quanto aos 500 irmãos aos quais Cristo apareceu depois de ressurreto, versículo 6. Sequer sabemos os seus nomes. Bem como todos os demais apóstolos aos quais Cristo apareceu no versículo 7, versículo tema, quem são estes? Não sabemos. Ou seja, todos quantos Cristo apareceu na coletividade destes, nada sabemos, com exceção dos 3 apóstolos citados por Paulo, no versículo tema, aos quais Cristo apareceu na individualidade. Finalizando aqui, concluo dizendo que ministério próspero, vidas prósperas em Deus, não se coaduna, não se compactua com coletividade. Não estou pregando quanto a reunir ou congregar nas nossas igrejas, não, senhores, isso é muito bom, é bom estar no coletivo, é bom no coletivo, nossas igrejas, reunirmos, congregarmos, né, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Mas quantos possuem uma vida espiritual vazia, oca, resumida apenas ao templo, não oram em casa, não leem a palavra em casa, não jejuam em casa, não louvam em casa, não adoram a Deus em casa. São mais um no meio da multidão. Não dá para distinguir quem é quem na multidão, mas aqueles aos quais o Cristo ressurreto apareceu em particular, tiveram um grande ministério de êxito e destaque em seus dias. Foram prósperos em Deus, no sentido exato da palavra. Se não houver intimidade com Deus, particularidade com Deus, comunhão com Deus, amado irmão, amada irmã, também não existirá prosperidade em Deus. Não haverá, não existirá ministério próspero, reconhecido por Deus, com Deus, em Deus. Não haverá resposta direta dos céus, da parte de Deus. O Deus a quem servimos, muito mais que na coletividade, é o Deus da individualidade, é o Deus da comunhão, é o Deus da particularidade. E todos quantos a Ele se achegam intimamente não se decepcionam, ainda que as ondas do mar se levantem, que o sol causticante do deserto queira fustigar a sua fé, a sua esperança, mas Ele ajuda a vencer. No final, nos coroa de êxito. Vitória total e completa é para quem está em Deus, é para quem é íntimo de Deus. Não conheça a Deus em sua intimidade, experimente frustrações e vida oca e opaca aqui, vida vazia aqui. Os íntimos de Deus conhecem a Ele e dele são conhecidos. Seja íntimo de Deus e experimente prosperidade de Deus. O inverso também é verdadeiro. Então prefira ser íntimo de Deus e Deus te exaltará.